que diferença fará? Lucas capítulo 12, versículos 13 em diante. Disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele razoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Tenho lido até o versículo 21 do capítulo 12 de Lucas, a partir do versículo 13. Nós temos aqui no versículo 16 uma declaração de Jesus: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele pensava consigo mesmo, arrazoava, calculava o que deveria fazer com a sua fortuna inesperada. E Jesus, no versículo 15, então declara: Cautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Essa declaração de Jesus, na parte final do versículo 15, é muito importante para os nossos dias. A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Nós queremos dizer que naqueles dias, como hoje, existem pessoas que são avaliadas não pelo seu caráter nobre, pelas suas virtudes pessoais, pelo que ela é. Mas hoje, como antigamente, as pessoas eram avaliadas pelas suas posses, pelo que elas tinham. Então, qualquer pessoa de prestígio político, pessoa que é um jogador famoso de futebol, uma atriz muito conhecida, pessoas ricas que integram a lista da revista Forbes, são pessoas consideradas pelo que possuem de fama ou de riquezas. Mas consideremos o seguinte: se Jesus declarou que a vida da pessoa não consiste na abundância do que possui, então onde está o lugar onde a pessoa deve estar com a sua posição bem firmada? Ora, nós queremos dizer que se você, meu prezado ouvinte, mora num palacete, diferentemente de mim, que moro numa casa alugada, se você usa roupas sob medida e eu uso roupas compradas em liquidação, se você costuma passar suas férias na Europa e eu passo no quintal da minha casa, se você come peru e filé mignon
e eu como feijão com farinha, se você dorme num colchão de espuma e eu durmo numa rústica esteira, se você possui o seu próprio automóvel e eu ando de ônibus, se você tem empregados às suas ordens e eu recebo ordens de um patrão, se você anda sobre tapetes macios e eu num áspero chão de cimento, se você pertence à alta classe social e eu sou um simples cidadão, se você tem 100 milhões de reais reservados no banco e eu vivo num aperto tremendo, veja bem que tudo isto são hipóteses levantadas, considerando as palavras de Jesus, que a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Logo, que diferença fará isso daqui a 100 anos? Absolutamente nenhuma. Entretanto, fará muitíssima diferença daqui a 100 anos se você é hoje uma pessoa salva ou perdida, pois esse fato determina se daqui a 100 anos você estará no céu ou no inferno. Isso fará muitíssima diferença, não somente daqui a 100 anos, mas por toda a eternidade. Lemos as palavras de Jesus nesta parábola, que este homem que tinha seus planos firmados para muitos anos, dizendo a si mesmo, dizendo à sua alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas inesperadamente, surpreendentemente, ele ouviu uma voz que ele jamais poderia aguardar ouvir. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ora, ter riquezas é muito bom. Não é pecado ser rico. Não é pecado morar num palacete. Não é pecado usar roupas sob medida. Não é pecado passar as férias na Europa. Não é pecado comer filé mignon. Não é pecado dormir num colchão de espuma. Não é pecado você possuir um automóvel. Não é pecado ter empregados às suas ordens. Não é pecado andar sobre tapetes macios. Não é pecado pertencer à alta classe social. E não é pecado você ter 100 milhões de reais num banco qualquer. O que é pecado é a pessoa trocar a salvação da sua alma por estas riquezas materiais a que nos referimos. Daí porque Jesus disse para este homem, que era um homem próspero, empreendedor, tanto é que a sua fazenda tinha produzido um lucro fabuloso além da sua expectativa. Mas uma pessoa que preza mais as coisas materiais, que tem no dinheiro seu Deus, que faz da sua riqueza a coisa mais importante da sua vida, desprezando a Deus e não cuidando da sua alma, ela ignora que daqui a 100 anos todos os bens possuídos jamais não terão valor para ela, mas terá valor a sua alma, que sobrevive à morte do corpo, como disse Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Quem mata o corpo não mata a alma.
A alma sobrevive à morte do corpo e ela vai para outra vida, que pode ser boa, que pode ser má. Neste mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 16, nós vamos encontrar uma narrativa de Jesus de duas pessoas que viviam opostamente aqui na terra, exatamente nas hipóteses que foram levantadas. Diz o texto que havia um certo mendigo, um pobre, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Agora, o homem rico, diz o texto bíblico, que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Mas ele veio também a morrer. Foi sepultado e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Aí está o que sucede após a vida deste mundo, de modo que daqui a 100 anos, uma pessoa que hoje, que pode ser riquíssima, extremamente rica, se ela não tiver a sua alma salva, ela estará num lugar separado de Deus. E um pobre que hoje recorre a Jesus Cristo, que o aceita como Salvador e Senhor, ele pode estar num céu de felicidade permanente. Então, prezado ouvinte, não é ocasião para você considerar o que disse Jesus, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você está cuidando da sua alma? Você cuida bem do seu corpo, faz ginástica diariamente, come regularmente, mas você tem descuidado da sua alma? Você quanto tempo faz que não põe os pés numa igreja para ouvir a palavra de Deus? Quantos dias fazem, ou meses, ou anos, que você não pega um exemplar da Bíblia para ler a vontade de Deus para a sua vida? Quanto tempo faz que você não dobra os seus joelhos em adoração a Deus, em oração a Ele, cultuando-o como seu Criador, que nos amou e entregou seu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Salvador? Essa indiferença caracteriza uma pessoa que vai perder a alma sem dúvida, porque da forma como nós encaramos nosso compromisso com Deus aqui, ele perdura por toda a eternidade dentro da escolha que nós fazemos. Deus não vai pôr ninguém obrigado no céu. Ele quer que todos entrem no céu, mas ele não obriga ninguém a entrar no céu. Deixa que o homem escolha onde ele vai passar a sua eternidade. Assim, aceite esta proposta para se aproximar de Deus, ganhar a sua salvação. Veja que eu estou dizendo ganhar, porque ninguém compra a sua salvação.
Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Faça isso. Amém.